Mateus capítulo 5, versos 1 a 20. Esse texto também encontra-se no livro de Mateus e no livro de Lucas. Eu vou ler no livro de Marcos, capítulo 5, 1 a 20. A cura do endemoniado Gadareno. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de um espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos, nos sepulcros, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Verso 5, andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Verso 8, ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então, Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então, o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. Senhor, eu coloco essa mensagem nas tuas mãos, Senhor. Entra com providência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem. Aqui nós temos um texto de libertação. Um texto de libertação. Ora, é o texto de libertação. Nós temos nesse capítulo falando sobre a autoridade de Jesus para expulsar qualquer tipo de espírito maligno. O cenário qual é? Jesus chega à região dos Gadarenos ou Gerazenos, em outras traduções, um território
gentílico, ou seja, um território que não era exatamente dos servos de Deus, após acalmar a tempestade no mar da Galileia, como vimos ontem. Nós temos um homem que vivia em sepulcros, vivia em túmulos, dominado por muitos demônios. Até ele mesmo falou que eram muitos, era legião, isolado, sem controle, rejeitado pela sociedade, eu diria louco. Ele estava completamente sem controle. Mas houve um encontro. Ao ver Jesus, o espírito imundo reconhece quem ele é, Filho do Deus Altíssimo. Isso mostra que até os demônios se submetem à autoridade de Deus, à autoridade de Jesus Cristo. Mesmo os demônios, até mesmo os demônios, se submetem à autoridade de Cristo. Existe a libertação. Jesus expulsa a legião de demônios que pede para entrar nos porcos, esses se lançam no mar e morrem. Resultado, o homem é encontrado sentado, vestido em perfeito juízo. Ele pede para seguir Jesus, mas o Senhor o envia de volta para testemunhar entre os seus. Um dos textos pode não ser mais bonito, mas um texto tremendo, maravilhoso, de libertação, que é o que acontece conosco quando nos encontramos verdadeiramente com Jesus. Quando existe o encontro com Jesus, nós temos a libertação. Ela pode ocorrer instantaneamente, mas mais comumente existe o processo. Muitos de nós nos encontramos com Jesus e existe um processo de libertação. Independente de como ela ocorre, Jesus liberta. Jesus liberta de prisões invisíveis. Muitas pessoas não estão acorrentadas fisicamente, mas elas estão presas em vícios, em mágoas, em opressões, em medos, em rejeições. Ele é poderoso para libertar completamente. E se existe um processo, este processo, ele pode acontecer para mim, para você, todo aquele que levanta a mão para Jesus. Você já levantou sua mão para Jesus hoje? Levante a mão. Jesus, eu quero viver contigo. Eu quero Jesus. A verdadeira libertação traz transformação visível. O homem, antes marginalizado, agora tem dignidade, equilíbrio e propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Nem todos entendem os milagres, nem todos entendem o encontro com Jesus, nem todos entendem o processo, mas ele existe. Os moradores daquela cidade tiveram medo e pediram que Jesus fosse embora. Às vezes, o poder de Deus incomoda. Eu vou repetir. Às vezes, o poder de Deus incomoda. Somos enviados a testemunhar. Um homem liberto foi transformado em missionário. Todas as vezes que nós somos encaminhados pelo Senhor, somos missionários da vontade dele, somos missionários daquilo que ele fez em nós. Ah, mas eu gostava mais de você antes. Cheio de demônios. Ah, mas você era mais alegre antes. Quem que já não ouviu isso?
Ah, mas antes você bebia, antes você isso, antes você aquilo. Qual processo você está vivendo? Qual processo você está vivendo? Assim também, quando nós experimentamos a libertação do Senhor, nós devemos compartilhar. Senhor Jesus, nós levantamos hoje a mão para Ti. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Em nome de Jesus, vamos orar. Que o Senhor nos liberte, em nome de Jesus. Que o Senhor poderoso venha nos libertar de toda prisão, de toda opressão. Assim como o Senhor transformou aquele homem, a vida daquele homem. Transforma, Senhor, as nossas vidas aprisionadas em nome de Jesus. Traz liberdade nas emoções, traz, Senhor, liberdade nos pensamentos e no espírito, em nome de Jesus, que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor, da Tua restauração, levando esperança aos que ainda estão em trevas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus é o único que transforma prisões em liberdade e vergonha em testemunho de vida. Jesus é o único que transforma prisões em liberdade e vergonha em testemunho de vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Até às 18 horas, para o último dia da campanha do Pai Nossos. Foram 10 dias, hoje é o 10º dia. Hoje é um dia muito importante, um dia onde o povo judeu está se ajoelhando para pedir perdão. Um dia onde todos estão ali diante do Senhor para pedir perdão. Para o Altíssimo, para o Senhor. Nós, depois que conhecemos Jesus, não precisamos ter um dia para pedir perdão, mas nós podemos aproveitar essa situação do mundo espiritual para genuinamente pedirmos perdão e nos entregarmos ao Senhor Jesus para vir nos libertar e nos entregar um novo tempo, um novo ciclo, uma vida nova, um tempo de vida e vida em abundante, porque é isso que o Senhor Jesus tem para nós. Deus te abençoe, um bom dia com muita alegria.